Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, segundo aos Coríntios capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver, grande é a ousadia da minha fala para convosco. É grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo, em todas as nossas tribulações, porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo, por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou. Ainda que por pouco tempo, agora fogo, não, porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais, nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas, como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante. Lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de, em tudo, poder confiar em vós nestes versos. Glória ao nome santo de Deus. Está aqui lida perante vós uma parte de uma das diversas cartas que Paulo escreveu, uma epístola orientativa, ensinadora, sempre buscando o bem do povo de Deus. Esta igreja era uma igreja nova há menos talvez 50 anos. Depois de Cristo, um pouco antes, um pouco depois, mas Paulo, segundo a missão que Deus havia lhe dado, esforçava-se para que o evangelho tomasse o lugar nos corações daqueles aonde o evangelho era anunciado, que, sendo anunciado, ocupasse o espaço no coração daqueles que receberam, ou recebiam, o Senhor como seu Salvador, e alegravam-se na graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus. A gratuidade da salvação, o direito de poder, crendo na consumação de todas as coisas, ser encontrados dignos de que, ainda que sofressem algumas tristezas neste mundo, eles pudessem também encontrar a misericórdia e estarem separados para a vida eterna, com glória nos céus. E Paulo, irmãos, desde que recebeu esta incumbência do Senhor, ao invés de matar cristãos, perdoem o termo, mas era o que Paulo tinha em seu coração, menos ele recebeu um encontro maravilhoso, naquela estrada, em que, nos bolsos, carregava cartas, que lhe davam autorização para isto, mas naquela hora em que houve esse encontro, morreu o velho Saulo, e nasceu o novo Paulo, glória ao nome do Senhor, como ele mesmo diz aqui, não é? Estava junto, para juntamente morrer e viver, morrer para o velho homem, e viver para Cristo. Glória ao nome do Senhor. Como que pode uma viagem de alguns quilômetros mudar o destino de um homem, mudar o destino daqueles que ouviram este homem? E quem sabe, nesta manhã, mudar o destino de alguém que está ouvindo esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Numa carta que atravessa os anos, os séculos, e ainda é muito viva, muito latente diante da igreja, pois faz o homem compreender que não é o nosso próprio caminho que nos leva a salvação, mas é aquele caminho que Deus nos deu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo, irmãos, passou a ser um trabalhador do Evangelho, passou a cuidar de pregar,
Saiu do templo, onde tinha todas as regalias de um homem que conhecia muito bem a lei, criado aos pés de gente sábia, dominava o conteúdo da lei, e, como conhecedor da lei, ele recebia uma série de condições que lhe posicionavam como uma autoridade da lei. Largou tudo, irmãos, deixou tudo para trás, encontrou a pessoa de Jesus Cristo. Nada mais lhe importava. E vemos que ele não tinha o coração em muitas coisas, a não ser em organizar a Igreja de Jesus Cristo, que foi a missão que o Senhor lhe dera, ser o apóstolo dos gentios. E vamos encontrar, em algum momento, ele conversando com um daqueles que eram cooperadores dele no Evangelho, dizendo assim: eu tenho muito frio, não esqueça de trazer a minha capa e os meus pergaminhos. Bendito é o Senhor. Quer dizer, aquilo que eu escrevi, aqueles livros que eu escrevi, não esqueça de me trazer. Em outro momento ele diz: para aquilo que me é necessário, o Senhor me susteve. Ou então ele voltou ao ofício de costurar algumas tendas, reformar algumas tendas. Quer dizer, ele não teve medo de descer daquele grau que os homens o tinham colocado, e vir para um lugar mais baixo por amor ao Evangelho de Jesus Cristo na terra. Não lhe causou tristeza nenhuma isto, porque ele sabia que em Deus, por Jesus Cristo, ele estava escolhido para a vida eterna, e tinha que cumprir a sua missão neste mundo, para que, no dia em que o Senhor voltar em glória sobre as nuvens, ele seja encontrado digno desta salvação. Escreveu cartas, frequentou lugares, e passando por Corinto, tentou organizar a igreja. Anunciou Jesus Cristo. Muitos se converteram, e as suas viagens missionárias continuaram, e houve qualquer coisa ali, na cidade de Corinto, que não ficou bem, e ele escreveu uma carta firme, uma posição firme, um tanto impactante que os irmãos podem ler, está aqui nas Escrituras, um conteúdo bastante aguerrido. Santo é o nome do Senhor. Ele não queria provocar nenhuma distensão, nenhuma contenda na igreja. Ele só queria arrancar da boca do adversário as almas para a vida eterna. Oh Senhor! E ele mesmo agora, já talvez em Éfeso ou em Filipos, Deus sabe onde ele estava. Menos encontrou-se com Tito, um dos cooperadores que o ajudavam no Evangelho. Tito, como é que foi a tua viagem, lá em Corinto? Aleluia, o irmão Paulo. Irmão, não imagina quanta alegria. Como aquele povo ama a palavra de Deus em Jesus Cristo, eles não ficaram ofendidos comigo, irmão Tito. Não, irmão Paulo, eles estão felizes, porque entendem o amor. Entendem que lá atrás, alguma tristeza que possa ter ocorrido pela firmeza da tua carta, menos bendito é o Senhor, eles tiveram o coração inclinado para Deus, e em Jesus Cristo, aceitaram a tua correção, se arrependeram daquilo que fizeram. Bendito é o nome santo do Senhor. Ou daquilo que estava acontecendo entre eles. Houve um arrependimento. Eles entenderam o teor da tua carta. E a igreja está lá edificada, feliz. Tito, não me fala isto, Tito, agora o meu coração é que se enche de alegria. Glória ao nome do Senhor. E juntos confabularam sobre aquilo que Tito tinha visto, ali em Corinto. Bendito é o nome de Deus. E Paulo então, aqui, descreve esta alegria que toma o seu coração. Ele esteve preocupado, irmãos. Claro que ele esteve preocupado. Ele escreveu uma carta com muita firmeza. Escreveu uma carta, convidando o povo, ou instruindo o povo, menos ao arrependimento. Que não ficassem nos seus deleites, que não adormecessem nos seus erros e nos seus pecados, mas buscassem com veemência, com força, com dedicação, o perdão de Deus. Ele escreveu a carta e mandou, esperando que viesse algum resultado. E, como o homem que era menos irmãos, suscetível às paixões, ele esperava que alguém não lhe aceitasse mais. Esperava que alguém lhe condenasse pelas palavras que foram enviadas. Mas agora, já encontrando Tito, a coisa era diferente. Tito lhe trazia boas novas de alegria. Irmão Paulo, o povo se arrependeu. Causou tristeza? Sim, causou tristeza, mas não pelas tuas palavras menos, mas pelo efeito delas dentro do coração. A tristeza de que não alcançassem a misericórdia de Deus. Por isso que Paulo fala aqui da tristeza, ou de estarem contristados, irmãos, não pelo arrependimento com Deus, que esta é a tristeza que nos traz salvação, mas porque em Deus, ainda que contristados, nós conseguimos a misericórdia. Mas há aqueles que sentem a tristeza do pecado e da morte. Bendito é o Senhor? Que distinção há nisto, irmãos? Que distinção há nisto? É simples, irmãos. Os irmãos sabem que a tristeza é um sentimento muito forte dentro dos nossos corações. Em excesso, ela causa danos na nossa estrutura física. A pessoa mantida muito tempo debaixo de alguma tristeza, aquilo traz enfermidades no estômago. O coração acelera, os pensamentos se convergem para aquele entendimento de frustração, de destruição, de negação,
E então, a nossa estrutura física vai ficando subjugada àquele sentimento de tristeza e, em alguns casos, define a pessoa. E a pessoa encontra a morte. Por certo, quantos de nós, em algum momento do caminhar desta vida, encontramos alguma tristeza? Santo é o nome de Deus. Mas nós temos uma alegria que, quando ela chega, ela faz nova todas as coisas. Deus, e esta tristeza que Paulo falava menos, a tristeza do arrependimento, é aquela tristeza que todos nós sentimos. Não são as tristezas das coisas desta vida, porque nesta vida o Senhor cuidará de nós. Mas um pouquinho desta tristeza, nós trouxemos aqui nesta manhã, menos cada um de nós. Senhor, eu gostaria de te servir melhor. Eu gostaria de te agradar melhor. Senhor, me ensina, me ajuda, me admoesta. Isto é uma tristeza, irmãos, que nós temos. Vocês já encontraram este momento. A gente vê aquele senhorzinho, nosso irmão menos, nossa irmã de fé tão idosinho, cabelinho já meio desarranjado, bengalinha na mão, os passos difíceis de caminhar, tá sozinho na rua. Alguém pensa que a cabecinha dele não está funcionando direito e que ele tá falando sozinho. Ele não está falando sozinho. Ele tá conversando com Deus. Tá louvando o nome de Deus, glorificando o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E quantas vezes nós nos pegamos dizendo, como, eu gostaria de ser crente, que nem esse irmão. Lá no Coracal, tem uma tristezinha, nós não conseguimos ser o que nós gostaríamos de ser. E nesta pequena tristeza manifestada no nosso coração, é que nós encontramos a misericórdia da salvação de Deus em Jesus Cristo, porque o Senhor olha dentro de nós e vê o nosso cuidado em sermos mais crentes, em sermos mais fiéis, em deixarmos as coisas do velho homem, em deixarmos as obras pecaminosas e as concupiscências da vida para trás. É um desejo, irmãos, que está naquele que tem temor a Deus, que ama a palavra, que ama a salvação. Então, é aquela tristezinha no coração. Senhor, Senhor. E então, é o clamor desta manhã. Senhor, me ajuda, Senhor. E deixar as obras que não te agradam. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero ser mais crente na tua presença. Isso chama-se arrependimento diante de Deus. Mas há aqueles que se entristecem, porque conheceram Jesus Cristo, conheceram a palavra da vida, e continuam amando as obras do velho homem menos, e se entristecem porque têm prazer naquelas obras, porque o corpo chama por aquelas obras. Esta é a tristeza que gera a morte. A pessoa ainda está dividida. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas hoje, o Senhor manda esta palavra, pela epístola do nosso caríssimo irmão, Paulo. Glória ao nome do Senhor. Haverá uma alegria da parte de Deus, no teu e meu coração, por alcançarmos a misericórdia para a vida eterna. Tito, como você me deixa feliz, Tito, você não sabe o meu coração como está. Eu achei que o povo estaria triste. Comigo ainda não, irmão Paulo. Eles estão arrependidos, e mandou avisar que ele tem saudades de ti, irmão Paulo. Mas a minha jactância, a apologia do meu discurso, isto é, a firmeza com que eu falei com eles, foi muito firme. Glória ao nome santo de Deus. Na igreja, quantas vezes o Senhor toma alguém numa palavra, num conselho, e a igreja fica num silêncio absoluto, está procurando lá nas entranhas do coração. Senhor, aonde eu errei? Aonde eu falhei? Senhor, eu preciso me corrigir dos meus erros. Vocês imaginam, irmãos? Glória, não sei se no templo ou em algum lugar, alguém pegando aquele pergaminho dizendo agora vocês façam silêncio. Chegou uma carta do irmão Paulo, e eu vou ler. E todos atentos. E alguém lendo aquele pergaminho, numa linguagem que todos conheciam, num idioma que eles aprenderam a conhecer, e foram lendo. E o silêncio ia tomando conta. O silêncio da reflexão. O silêncio da introspecção. O que é que está escrito nesta carta? Alguém desgostou daquela carta, mas Paulo precisava escrever isso aí. Paulo não tinha que escrever isto, onde já saiu. Faltou cuidado conosco. É porque estava sentindo tristeza. Não de não fazer parte, ou de não saber como se corrigir pela carta. Estava sentindo tristeza, porque a luz de Cristo estava aparecendo. Era uma igreja nova, era gente nova, precisava ser ensinada. Ensinada a desviar-se do pecado e da iniquidade. Mas a tristeza de não poder mais fazer parte do pecado estava tomando conta de alguns corações, mas aquele que lia com respeito, lia com educação, com cuidado. Mas aqueles que amaram a palavra de Jesus Cristo pregada, eles começaram a baixar a cabeça. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo dos meus pecados. Não me abandone por nada, Senhor. Deus, glória ao nome de Deus.
Então Paulo explicava o que era a tristeza do arrependimento em Deus e a tristeza daqueles que leva para a morte. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos numa igreja e o pregador recebe uma carta que vem lá do céu e o Senhor fala: prega, leia esta carta. E prega esta carta! E escreve esta palavra no coração do meu povo pelo Espírito Santo. E o que nós só fazemos é ouvir, ouvir e ouvir. E como todos nós temos o nosso intelecto em ordem, nós lá vamos consultando uma conversa da mente com o coração, e o diálogo começa: bem, mas eu fiz isto, mas eu não entendi. Eu não pensei, o coração falando mais forte, mas o Senhor está mandando a palavra. Tira isto da tua mente. Tira isto do teu coração. Tira isto do teu sentimento. Mas eu fragilizei. E a nossa conversa vem, ficando aguerrida menos, e de repente vem a virtude do Espírito de Deus sobre nós. Limpa a nossa mente. Glória ao Senhor. O coração venceu. Glória ao nome de Deus. O coração venceu, porque Cristo encontrou lugar nele. Haja lugar no nosso coração, para a habitação permanente de Cristo Jesus. Nosso Senhor. E aqui então Paulo ia agradecendo. Se em alguma coisa eu me gloriei, fiquei envergonhado. Mas, como vos dissemos, tudo com verdade. Mas a glória que Tito me traz agora é dobrada. Uma glória. Lá atrás eu me gloriei porque eu fiz aquilo que o Senhor tinha me mandado fazer. Mas fiquei contristado, porque eu pensava que poderia ter deixado vocês contristados. Mas agora, eu me alegro, porque Tito me diz que vocês estão firmes na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Esta palavra, irmãos, esta carta já foi lida, já foi pregada, e agora o Senhor manda comunicar à igreja: me alegro de poder confiar em vós. Glória ao nome do Senhor. Palavra da vida eterna está dentro do vosso coração. Santo é o nome de Deus. Esta palavra, irmãos e irmãs, ao longo deste mundo afora, ela causará arrependimento para a salvação. Almas se converter, ainda que passaram anos aqui dentro da igreja, ainda que frequentam os nossos cultos. Mas hoje anuncia ao Senhor por esta palavra haverá a obra de arrependimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Oxalá começa dentro deste salão e agueia pelo interior do Brasil, por outros países e pelo mundo afora. Glória ao nome do Senhor. E ainda nos próximos dias está a igreja de Jesus Cristo na terra. Glorifique. O Senhor ouviu o meu clamor de arrependimento. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor se gloria por confiar no seu povo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Em oração agradecemos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. É o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo. Aleluia. Teu nome, Senhor amado. Jesus. Glória. Jesus. Aleluia. O nome de Deus. Aleluia. Nosso eterno Deus e Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, voltamos a nos elhar na tua presença agora, Senhor, para te agradecer por esse dia maravilhoso, a qual tu nos despertastes para estar na tua presença, cultuando a ti, Senhor, na manhã deste dia, onde nos deste, Senhor, este culto maravilhoso, dando ao teu servo uma boa presidência. Te damos graças pelos hinos cantados, onde visitaste a nossa alma, Senhor, nos fazendo rejubilar na tua presença e nos alegrar, Senhor. Te damos graças pela oração que tens dado à tua igreja, onde, Senhor, foram apresentadas as nossas necessidades. E esta subiu ao trono da tua misericórdia, Senhor. E por fé, nós cremos que os teus ouvidos inclinados à voz da nossa oração nos atendeu e respondeu nesta manhã. Senhor, te damos graças pelos santos conselhos que tens dado à tua igreja, Senhor, e te rogamos que grave nos nossos corações, para que possamos a cada dia fazer melhor a tua vontade. Te damos graças maiormente, Senhor, pela revelação da tua palavra, onde tens falado com as nossas almas, Senhor, nos instruindo e nos alegrando e nos fazendo sentir, Senhor, a tua presença aqui entre nós. Te damos graças, Senhor, porque na tua palavra tu tens visitado, Senhor, e aumentado o desejo de fazer a tua vontade. Estamos saindo da tua casa felizes e alegres, Senhor, pois há momentos atrás estávamos visitados pela tristeza do arrependimento de alguma falha e de alguma fraqueza nossa, Senhor. Mas agora estamos saindo daqui, Senhor, felizes, porque ainda no finalzinho da tua palavra,
Tu tens falado que confia em nós, Senhor, e nós queremos agora elevar a Ti dão. Senhor, rogando, Senhor eterno, que se ainda tem alguma fraqueza em nós, alguma coisa que não Te louve, limpa-nos pelo amor do Teu nome. Toca aquilo que não Te louve em nós, por algum dom, por alguma virtude, por algum poder vindo do céu. Senhor, reveste-nos para melhor fazermos a Tua vontade. Guarda esta palavra no nosso coração, Senhor. E se Tu queres, Senhor, nesta santa comunhão, que nós estamos agora, Senhor, passa aqui entre nós com aquele mesmo vento que Tu passaste entre os discípulos no dia de Pentecoste, e derrama algum dom, dispensa alguma virtude aqui entre nós, Senhor. Passa aqui, Pai eterno, e reveste-nos daquilo que é do céu. Graças Te damos por tudo. Pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que é bendito e eterno. Amém. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Glória ao nome de Deus. Aleluia.